Ser um grande artista, um grande governante ou dar-se ao desfrute desmedido? Filipe IV alimentou intensamente as três ambições, colheu sucessos em todas elas, porém os resultados finais foram: suas pinturas, suas composições musicais e seus escritos não se tornariam um legado universal. Entregou um reino menor do que o recebido, deixou dezenas de filhos de seus amores fugazes ou duradouros, mas nenhum sucessor à altura. Aos 3 anos, foi jurado futuro rei, o varão primogênito de Margarida de Áustria e Filipe III. Aos 10, se casou. Aos 16, assumiu a coroa. Sairia o avô, Filipe II, na personalidade marcante e no amor à vida e às artes? Sim, porém não na constância, no autocontrole, na estratégia, no que faz um monarca marcar seu tempo, ter sua memória eternizada. Seria mais lembrado pelo que perdeu do que pelo que realizou. Isabel de Bourbon, filha de Henrique IV da França, foi sua primeira esposa como resultado do desejo do pai de pacificar a relação com o reino vizinho, a quem Filipe II dera guerra continuada, sem disso nada obter de bom a Espanha. O casamento só foi consumado quando ela chegou aos 16, ele aos 14. Filipe IV não apenas a amava, confiava nela a ponto de lhe entregar a regência em algumas de suas viagens. Fiel não lhe era, porém, um conquistador em série, de mulheres do povo a damas da nobreza, casadas ou solteiras. Suas favoritas eram as atrizes de teatro, arte da qual era aficionado. Aos 23 anos, conheceu Maria Calderón, estreando no palco aos 16. Com ela teria seu único filho ilegítimo reconhecido, Juan José de Áustria, a quem daria o comando de exércitos e outras posições. Quanto a Maria, preferiu colocá-la num convento, o que fez com várias de suas amantes, calculadas pelos historiadores em pelo menos 50. Nem todas tiveram filhos com ele, contudo a mais comedida estimativa aponta 23 ilegítimos. Nesse particular, superou as glórias de Filipe II, nada modestas. Na infância, teve uma educação descuidada, porém, após começar a reinar, se torna um leitor assíduo de obras variadas. Aprende francês e italiano e encontra tempo ainda para cavalgar, caçar, ouvir e compor música, e para a pintura, outra de suas paixões artísticas. Com 2 anos de reinado, contratou Diego Velázquez, então apenas um jovem promissor, para trabalhar com retratos na corte. Seria nesse cargo que Velázquez se eternizaria como o melhor em seu gênero. Será no Palácio Real que pintará sua obra-prima, As Meninas, tendo como modelo a infanta Margarida Teresa de Áustria, filha de Filipe IV. Seu reinado conheceu 2 fases distintas, correspondendo às diferentes personalidades de seus 2 sucessivos validos, ambos originados da pequena nobreza andaluza, Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, e Luís de Haro e Guzmán. O primeiro teve 21 anos como uma espécie de primeiro-ministro, o segundo 18. Filipe se aproximara dos dois ainda na adolescência. Olivares era mais velho, se apresentava com uma visão estratégica de como reinar e, com alguma resistência, pôde se impor como conselheiro em que o rei passou a confiar. O valido apontava um defeito de origem na base do Império Espanhol. Dos estimados 40 milhões de habitantes, espalhados por 5 continentes e costas de 3 oceanos, somente 9 milhões residiam na Península Ibérica, porção de terras dividida entre Castela, Portugal e Aragão. Os castelhanos tinham o mando. Em contrapartida, o dever de sustentar financeiramente a coroa e de fornecer seus homens para as constantes guerras em que a Espanha se envolvia. Portugal e Aragão geriam partes importantes do império, dos 31 milhões de não-ibéricos, missões com suas próprias dificuldades. Formalmente, a adesão deles à União Ibérica fora voluntária, e os Filipes II e III faziam questão de manter as aparências, respeitando os costumes de aragoneses e lusos
e não exigindo grandes contribuições em espécie nem muitos soldados, assim prevenindo rebeliões. O plano de Olivares, exposto a Filipe IV ainda no início do reinado, era aplainar as diferenças étnicas, que ele via como arcaicas e sem sentido, e meter a mão nos cofres das reais fazendas de Lisboa e Zaragoza. Tinha tudo para dar errado e daria errado, com rebeliões pela independência eclodindo em Barcelona, a Catalunha era parte de Aragão, e em Portugal, ambas em 1640. Se até esse ano governar era parte da vida aborrecida e evitada pelo rei, a perda do que tanto custara a seus antepassados lhe despertou para a necessidade de tomar os destinos do país em suas mãos. Ao afastar Olivares, no alvorecer de 1643, declarou solenemente que a partir dali as decisões do reino seriam só suas. Luís Haro há muito compunha o governo e se saíra bem em missões menores. O novo valido será discreto e hábil na diplomacia, o oposto do antecessor. Quase da mesma idade de Filipe, fará jus à confiança do monarca. Não ganharia todas, mas teria sucesso em recuperar a Catalunha, em negociações e em combate militar, e em obter a paz com a França e com os Países Baixos, providências essenciais para concentrar as forças espanholas na obsessão de seu rei, reconquistar Portugal. Morreria em 1661, longe de alcançar tal feito. Restavam 4 anos de governo próprio a Filipe IV, em que ele procurou inserir nas lides de Estado sua segunda esposa, a sobrinha Mariana de Áustria, pois estava acertado que ela ficaria como regente em nome do filho após a morte dele. Tinham se casado em 1649, ela aos 14 anos, ele aos 44, uma união amorosa e tranquila. Além de parentes diretos em alto grau, compartilhavam uma série de ascendentes, resultado do atávico gosto Habsburgo pelas uniões intrafamiliares. Dos 6 filhos tidos pelo casal, 2 chegaram à idade adulta. Margarida Teresa, destinada a um casamento com outro Habsburgo próximo, e Carlos, herdeiro oficial do trono, que seria o último dos Áustrias de Espanha, como também era chamada a dinastia, pois não conseguiria reproduzir. Mal conseguiria parar em pé a propósito, dada a soma de deformações físicas e limitações mentais impostas pelo extremo de consanguinidade que carregava em si. Quanto a Portugal, sofreu muito com a União Ibérica. Na Europa, no Brasil, na África, na Ásia. A Espanha dava guerra aos holandeses, que se vingavam atacando os domínios lusos, o que se fez mais agudo no reinado de Filipe IV, quando os batavos ocuparam Salvador por 1 ano e ali renovariam ataques, seguidos da tomada das capitanias de Pernambuco, Paraíba e Ceará. Na Ásia, atacaram e tomaram sem descanso as muitas posses portuguesas, reduzidas por eles a poucas. Na Europa, a gula de Olivares por mais impostos não ficou só no discurso, castigou duramente os portugueses, a provocar a revolta do Manuelinho, de 1637. Humilhado, destroçado, exaurido, o português aferra-se ao sebastianismo, a fé na volta de um rei luso, o que se dá em 1640, com João IV, cuja avó tivera seu direito à sucessão usurpado pelo invasor espanhol 60 anos antes. Embora alguns historiadores tenham reservas a usar o termo ou a reconhecer o sentimento, o povo era nacionalista, sim. Como não o ser diante de tão rica tradição, independente desde 1140? Filipe IV mostrava-se inconformado em perder Portugal não porque amasse o país, ao contrário de seu pai e de seu avô, sequer o visitou, mas por deixar de possuir a maior das conquistas de Filipe II, a quem tanto desejou igualar. Enquanto viveu, manteve a guerra. A independência lusa seria reconhecida apenas pela regente Mariana. No final da vida, dirá que as tragédias de seu reinado, a perda de Portugal a mais sentida delas,
era um castigo de Deus a seus pecados. Não apontou em tais sucessos tristes suas insuficiências nem as circunstâncias da Espanha. A ninguém é dado ser historiador de seu próprio tempo e de sua própria vida. Deus julgará os vivos e os mortos. Aos homens somente cabe o juízo quanto aos mortos, muito depois de terem morrido. Um juízo tão equilibrado quanto possível dirá que os fracassos de Filipe IV não castigaram pecados específicos dele, antes os de uma dinastia, a dos ditos reis Áustrias, na qual ele esteve tão longe de ser o melhor quanto de ser o pior deles.